Leitura da profecia de Miqueias. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe dera à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. Exulto de alegria no Senhor. Exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo, para vós o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizeste. Exulto de alegria no Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que os chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, está prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhes em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavrinha muito breve. Eu sei que estou tempo de almoço, hoje é a natividade da Nossa Senhora. Imagina, alguns dizem assim: sim, é que Maria, na natividade precisamente, está o segredo de toda a sua vida. Ela nasceu imaculada, por isso ela é tão boa e tão santa, porque se nós fôssemos imaculados como ela, então seria mais fácil. Mas nós temos o pecado e temos que lutar todo o tempo contra o pecado. Que sorte teve Maria? Erro. Isso não é verdade. Maria não foi a única pessoa que nasceu imaculada. Adão e Eva também foram imaculados antes do pecado. Não só que eles pecaram. E por isso que nós, cada vez que rezamos
as ladainhas da Nossa Senhora tem uma muito especial, que se chama Sempre Fiel. Maria foi a sempre fiel. Semper fidelis em latim, não? Até é um lema lá no exército dos Estados Unidos, não? Semper fidelis, né? Ele fala tudo assim, não? Sempre fiel. Maria foi não só imaculada, ótimo, mas depois disso ela foi ter as mesmas tentações que nós, ela teve que enfrentar muitos sofrimentos, muitas dificuldades e foi sempre fiel. Como não ser fiel como ela? Olha, acho que tem 3 dimensões muito importantes da fidelidade. A primeira, Maria foi sempre fiel porque ela sempre estava escutando a voz de Deus. Ela tinha os ouvidos bem abertos para escutar a voz de Deus. Como ela escutou o anjo? Porque ela estava em oração. Como ela compreendia o que acontecia com o menino Jesus, que ia crescendo pouquinho a pouquinho, e ela não entendia o que acontecia, porque ela reflexionava todo no seu coração, fala a Bíblia. Maria foi fiel porque ela era capaz de manter sempre seu espírito aberto e escutar a voz de Deus. A coisa mais difícil para nós é isso. É aprender a escutar a voz de Deus. Deus fala e fala muito. Demais. O problema é que nós não sabemos escutar. Então Maria foi fiel e a primeira dimensão da fidelidade é essa aí. Ter nossos ouvidos da alma sempre abertos para saber escutar Deus. Segundo, Maria foi fiel porque quando escutava a vontade de Deus, ela cumpria imediatamente. O anjo falou para Maria: olha a tua prima Isabel, lembram? Ela já tem uma idade muito avançada e já está no 6º mês de sua gravidez. Meu Deus, o que fez Maria depois disso? Partiu correndo à casa dela. Quando Maria escutava que Deus queria uma coisa, que Deus sugeria, nem sequer mandava, sugeria que talvez seria bom ajudar Isabel. Meu Deus, ela com seu coração saía, não importou, não ficou Maria contemplando a sua gravidez do Filho de Deus. Tinha muitos motivos para ficar assim: eu tenho que cuidar, este é Deus, né? Aquele outro João pode esperar. Não, ele partiu imediatamente a atender a sua prima, ajudar e acompanhar. Ela, cada vez que escutava a vontade de Deus, não só escutava, ela colocava em prática. E essa é uma outra grande dimensão da fidelidade. Não basta escutar, temos que colocar em prática. Jesus falava assim: aqueles que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática são como aqueles que construíram a casa sobre a rocha. Lembra? Se nós escutamos a palavra de Deus, mas não colocamos em prática, essa palavra não tem efeito em nossa vida e em nosso coração. Nós construímos a casa sobre a rocha quando colocamos em prática essa palavra que escutamos de Deus. E a terceira dimensão da fidelidade de Maria é a perseverança. Ela não foi fiel só porque escutava, não foi fiel só porque colocava em prática o que Deus pedia para ela, mas ela perseverava através da prova do tempo. Esse é o grande problema e o grande obstáculo, não? O grande desafio que nós temos, perseverar com o tempo. Um senhor que estava passando por um período difícil no seu casamento me falava assim: padre, o casamento é muito bom, mas é muito longo. Exatamente. O problema não é, ao princípio é tudo muito bonito, mas tem que perseverar. E Maria soube perseverar toda a sua vida. E através de provas muito difíceis, não foi fácil. Meu Deus, olha seu filho aí na cruz e você vai ver o que significa isso. Mas não somente isso, toda a sua vida foi rejeitada porque o filho não foi compreendido. É uma passagem de Marcos muito bonita, onde falava assim: os fariseus achavam que este era uma ameaça, os judeus achavam que estava louco, os seus familiares foram pegar Jesus para levá-lo, coitado, ele ficou louco. Ninguém compreendia Jesus. E Maria, ela percebia tudo isso, ela recebia. Seguramente que muitos familiares de Jesus iam falar com Maria: você é a sua mãe, coloca no seu lugar, chame a Jesus, o que está fazendo? E Maria sabia confiar, sabia esperar, sabia passar através de todas as provas. Então, vamos pedir hoje na atividade da Virgem isso, precisamente essa graça. A graça de ser fiéis, sabendo escutar a voz de Deus, sabendo colocar em prática a nossa vida e sabendo, sobretudo, perseverar através das provas e das dificuldades da vida.